Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. O segundo turno das eleições para prefeito acontece no próximo dia 30 de outubro. E para oferecer a você, eleitor de Guarulhos, mais informações sobre as opções no nosso município, o Jornal da Câmara conversou com os candidatos a vice-prefeito da cidade. O candidato Alexandre Zeituni, do Partido Rede e da coligação de Guarulhos por Guarulhos, falou sobre as ideologias políticas da chapa, da qual faz parte, ao lado de Guti, do PSB. Para Zeituni, é muito importante construir uma nova política e deixar os modelos arcaicos para trás. Acompanhe a entrevista. Nesse período aqui de efervescência eleitoral na cidade de Guarulhos, estamos às vésperas de um segundo turno. É bom que a gente conheça melhor também os candidatos a vice-prefeito da cidade, entender como é que eles pensam ideologicamente a política, entender um pouco das ideias, dos planos de governo, e por isso a gente vai fazer aqui algumas entrevistas com os vices. E hoje a gente recebe o Alexandre Zeituni, que é vice pelo Partido Rede, na coligação de Guarulhos por Guarulhos, do candidato Guti, do PSB. Olá, Alexandre, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Olá, muito feliz em estar aqui com vocês na TV Câmara, batendo esse papo, esclarecendo ainda mais e aprofundando muito mais a democracia. Bom, como eu falei aqui, Alexandre, a ideia então é passar um pouco da ideologia política de vocês. Perfeito. Então tem algumas perguntas até meio polêmicas e algumas um pouco maiores que eu vou apenas ler porque tem contextualização, né? Pra gente bater um papo mais tranquilo. Então, ó, a primeira eu acho que é bastante tranquila, mas vamos lá. Com 2 impeachments relativamente recentes de presidentes da República, né, do Fernando Collor em 92 e da Dilma Rousseff agora em 2016, a gente percebe que o vice assume grande importância no cenário político atual. A própria Câmara aqui de Guarulhos quase instaurou um processo de impeachment contra o atual prefeito, o Sebastião Almeida, por exemplo. O próprio Jovino era vice e assumiu em Guarulhos em 98, depois do afastamento do Neftales. Como é que você enxerga, então, o papel do vice hoje na política? Realmente vivemos novos tempos. E o nosso programa fala de aprofundamento democrático. O vice é uma figura importante para esse debate. Na nossa coligação, eu tenho um papel de cuidar principalmente da construção de programas, de receber ainda muito mais ideias e de auxiliar essa construção de entendimento com a sociedade. Eu penso que é a nossa função nesse momento, auxiliando o prefeito com os grandes desafios que a sociedade também vai ter que nos ombrear. É uma nova forma de fazer política, realmente. Mas o papel não é mais meramente decorativo, então? De jeito nenhum. Tanto que, desde o início, na nossa campanha, nós estamos fazendo essa campanha colados, ombreando realmente um ao outro, no sentido de construir a melhor política possível para a nossa cidade. A gente também já conhece agora a nova configuração da Câmara. A coligação de vocês, formada pelos partidos PSB, PPS, PSC e Rede, fez 4 cadeiras das 34 no total, né, pela coligação. Como é que você acredita que vai ser a relação entre a Prefeitura e a Câmara caso o candidato Guti seja eleito? Deve ser uma relação republicana. É uma relação onde todos pensam no bem comum. Quem elegeu os vereadores foi o povo de Guarulhos. Não é? Então, o próximo prefeito tem um grande desafio de conduzir a transformação do nosso município, que vem capengando dentro das suas políticas públicas, como a gente vem insistindo nos nossos programas, nos nossos debates. É impossível a gente se relacionar da mesma forma que foi feito durante esses 16 anos aí dos governos passados. Mas como é que se busca apoio aqui dentro? Como é que se conversa com os vereadores? Porque, pelo que eu falei aqui, pelo número 4 das 34 cadeiras, maioria não tem, né? Mas vai precisar fazer lá um pouco de conversa, de aliança, para também conseguir poder aprovar os projetos, caso o Guti seja eleito, o candidato Guti seja eleito. Então, se a gente mudar a forma de se relacionar com a Câmara, entendendo que a Câmara
é importante no ato fiscalizatório, é importante para legislar, sabendo, valorizando cada um dos mandatos, mandatos populares, mandatos eleitos, mandatos de quem realmente o guarulhense votou. Então, a verdade é que a gente quer romper essa barreira. Mas essa mudança se daria como? Então, rompendo-se essa barreira, trazendo o legislativo realmente para fiscalizar o governo, para fiscalizar os nossos programas e para participar efetivamente dos anseios da sociedade, através de uma discussão de verdade de orçamento, coisa que nunca houve. A verdade a gente quer tirar as amarras da Câmara dos Vereadores, sim. Dar um passo à frente, discutir o orçamento, discutir a cidade de verdade, chamando os vereadores como parceiros, não como subvenientes, como sempre foram nas outras gestões, em que pese o esforço de muitos desses vereadores, que são aguerridos e que iam para a tribuna e que faziam as grandes discussões, nós temos uma forma de correlação de forças que não é a forma estabelecida pela nossa Constituição cidadã, a Constituição que estabelece a harmonia entre os poderes, mas que também estabelece a exata medida da função do legislativo, que é fiscalizar, sim, o judiciário e legislar. É importante esse papel para que a gente avance nas políticas públicas de verdade. Agora, se os governos não têm interesse da fiscalização, a coisa vai além das questões republicanas, e isso nós não vamos fazer. Então, uma relação de aproximação, a gente pode dizer assim. Vamos lá, o candidato Guti tem dito à imprensa, Alexandre, que não vai aceitar apoios em trocas de cargos na administração municipal. É um discurso bastante incisivo dele, inclusive. São palavras dele que ele sempre diz assim, eu não vou lotear a prefeitura, né? Uma coisa que ele sempre diz. De qualquer forma, alguns partidos já manifestaram apoio à coligação. Como é que esses apoios são firmados e costurados, então? Se não há troca de cargos, há algum outro tipo de troca ou a aliança tem sido feita mera e espontaneamente por esses partidos acreditarem no projeto? A nossa grande aliança, já desde o primeiro turno, é com a sociedade de Guarulhos, com o povo de Guarulhos. Quem quiser vir conosco tem que vir em cima de um programa onde a gente tem dois grandes eixos, vamos dizer assim. Primeiro é o aprofundamento democrático, através da transparência, através da inovação e tecnologia, para as pessoas realmente verem o que está acontecendo de verdade no Executivo, abrindo todos os processos de maneira digital para que o prefeito e você tenham a mesma condição de ver qualquer um dos processos. Isso é aprofundamento democrático e transparência de verdade. E, ao mesmo tempo, um segundo eixo é a sustentabilidade em todas as suas dimensões, não apenas ambiental, mas econômica, ética, política, chegando até estética, para uma cidade melhor. Essas pessoas e esses blocos de forças, de partidos e de entidades que estão vindo, e mesmo as pessoas de maneira autoral, quando estão vindo, se pronunciando, vêm em cima desse programa, de um programa de transformação da cidade. E para nós está muito claro hoje, a grande diferença, o que está em jogo é exatamente a diferença de dois grandes programas. Um programa de um grupo de pessoas que quer realmente transformar a cidade, um grupo de pessoas que trabalhou eixos específicos, mas que tem um trabalho em que pode ser agregado muito valor ainda nesse programa, e o outro é de um grupo econômico, que não tem um programa de governo, mas tem um plano de negócios para a cidade. É isso que nós temos que pensar. Agora está na hora de a gente avançar, dar um passo à frente de verdade, e a gente tem coragem para falar isso. Bom, então a gente entende que não vai haver as trocas mesmo, hein? Bom, agora o senhor falar um pouquinho de partido. Até o candidato Guti passou aqui por um processo de infidelidade partidária, né? Então ele acabou não completando o mandato. Então é legal a gente falar um pouco disso também. O senhor disputou as eleições para vereador em 2004 pelo PMDB, correto? Isso. Coincidentemente, o mesmo partido pelo qual o candidato Guti disputou as eleições para vereador em 2008. Atualmente,
vocês dois, estão em partidos com ideologias bem diferentes das do PMDB, inclusive que está na outra chapa. O senhor está no partido Rede, o candidato Guti no PSB. Há quem ainda acredite que a filiação a um partido se deva à ideologia que ele carrega. Se eu um dia fosse me filiar, não sou filiado a nenhum partido, mas eu procuraria algum que representasse a minha ideologia. Então, eu ainda acredito nisso. Como é que você enxerga essa questão e qual é a ideologia que você exatamente defende? Qual a importância da ideologia do prefeito e do vice andarem juntas? Muito boa pergunta. Primeiro que o PMDB que eu vinha é o velho PMDB, é o PMDB liderado por Pedro Simon, liderado por Ulisses Guimarães, aquele PMDB da velha tradição democrática, que falava de municipalismo, que cumpriu o seu papel histórico. De lá para cá, se você ver a minha carreira na política, de lá para cá eu me recolhi. Em 2004 eu me recolhi. Continuei filiado ao PMDB, mas sem militância. Eu fui para a academia, sou advogado, sou professor de direito, fui fazer meus estudos, minhas pós-graduações, meu mestrado, estou doutorando. Eu fui realmente pensar nessa nova construção. Daí, ali eu entrei num novo movimento, no movimento da nova política, no movimento dos sonháticos, um movimento que em 2010 lançou Marina Silva lá no PV, já candidata pela primeira vez. Em 2014, nós fizemos uma coligação, não de direito, mas de fato, reconhecida pelo PSB, lideradas por Eduardo Campos, onde nós construímos e trouxemos os 6 eixos do nosso programa, que começou um debate lá atrás com o Brasil e agora culminou com as experiências do mandato do vereador Guti, esse mandato combativo, um mandato fiscalizador, um dos melhores mandatos que essa Câmara já teve, que votou contra o IPTU abusivo, votou contra a taxa de iluminação, fez um pedido de cassação do prefeito por conta do não repasse da verba da educação, fez os grandes debates da sociedade, e nós nos encontramos e construímos um programa que deu essa explosão no primeiro turno. Porque muitos falaram que a nossa campanha, por ser uma campanha modesta, não chegaria a 50 ou 60 mil votos. E a sociedade de Guarulhos entendeu que o programa não é do Guti, não é do Zeytuni, é um programa de sociedade, é um programa de todos nós de Guarulhos. E esse programa teve mais de 208 mil votos. Ou seja, é um programa que realmente as pessoas, de maneira autoral, tomaram para si, entendendo que é possível fazer a verdadeira transformação. A ideologia é fundamental para que a gente dê um novo passo. E essa ideologia se dá através, não sobrepondo as diferenças, mas sobrepondo a nossa ideia de união, de unidade, onde temos um programa que nos direciona para um futuro próximo. Agora, você chegou a ser pré-candidato a prefeito, né? Sim. O que o fez mudar de ideia e ir para uma chapa em vez de lançar uma candidatura própria? A construção desse programa possível. Eu falava muito, e todas as vezes que eu era entrevistado, se você pegar minhas entrevistas enquanto pré-candidato a prefeito, eu falava da importância de uma grande frente, que eu chamava da frente sustentável da cidade. Uma grande frente com os partidos mais progressistas, com as pessoas que pensavam nesse verdadeiro processo de transformação. E eu sempre falei isso. E eu tinha apresentado o meu nome porque o nosso grupo entendeu o importante a gente ter um nome para essa discussão. E a gente culminou nesse processo onde temos esse jovem corajoso, que eu tenho muito orgulho de estar ombreando nessa chapa, agora no segundo turno, e quem sabe, se as pessoas entenderem por bem, podendo até chegar e transformar a cidade junto com a população de Guarulhos.
Perfeito. Na atual administração, a gente tem um vice-prefeito, que é o Carlos Derman, que também exerce a função de secretário, ele acumula, né? Vice-prefeito e secretário de saúde. Como é que você vê essa questão do vice-prefeito ser um secretário? Você vê algum problema? Você aceitaria ser, se fosse indicado? Olha, nós, na secretaria, nós não temos nenhum nome acertado, não temos nada acertado, mas nós temos critérios a serem estabelecidos. Tem que ser de Guarulhos, tem que ser um técnico na área, tem que ser uma pessoa que realmente some para a entrega desse serviço para a nossa comunidade. Eu tenho um papel já, que é ajudar o Guti a implementar esse programa. Agora, as novas tarefas, a gente vai se dar se realmente, se Guarulhos nos escolher e achar que, por bem, que o nosso programa será o programa de transformação da cidade. Claro, o que a gente está falando aqui é caso a chapa seja eleita. Sim. Mas você não vê problema de ser secretário, você seria se... Não, mas seria desde que eu me enquadrasse em algum tipo de... Tivesse a questão técnica, sou de Guarulhos, não teria problema. Mas se fosse na Secretaria de Saúde, com toda certeza o Guti não me chamaria. E eu também não aceitaria. Tá certo. Agora, muita gente diz que o candidato Guti, apesar de tudo isso que você disse aqui, ele seria inexperiente para dirigir uma cidade do tamanho de Guarulhos. O que você pode dizer para quem pensa dessa forma? É uma pena, né? Ele é um jovem, é um bacharel em Direito, ele é um pedagogo, ele tem uma formação em Direito Público, uma pós-graduação em Direito Público, e ele vem liderando um processo de transformação que, se eu pudesse... Entre todas as grandes virtudes dele, falar a maior, ele é uma pessoa que ele aglutina muito e absorve muito e não tem vaidade. Ele quer construir o melhor projeto possível junto com todos. Ele fala do processo. Se alguém sabe alguma coisa a mais do que ele agrega rapidamente a ideia para melhorar ainda mais o nosso programa. Ou seja, ele tem uma facilidade de gestão. E isso eu acho que é a principal qualidade de um gestor de uma cidade como a nossa, que é uma cidade rica, porém pobre na sua distribuição de riqueza, de políticas públicas, que a gente precisa muito evoluir. Agora, você tocou num ponto um pouco antes de eu te fazer essa pergunta, que foi na questão do IPTU, né, do congelamento, que eu acho que ganhou até mais importância do que as que eu tenho aqui, porque a gente está quase já chegando no final da entrevista, essa é boa a gente debater. É possível, ou a proposta é essa, não sei, você pode me corrigir se eu estiver errado, é possível manter o IPTU congelado durante os 4 anos? Sem dúvida. É uma proposta factível essa? Factível, porque isso é um grande equívoco que as pessoas às vezes... mantém. A verdade é que o IPTU de Guarulhos, a primeira premissa é que o IPTU de Guarulhos é um dos mais caros do Brasil. Primeira questão. Segundo, base de cálculo de IPTU não pode ser, não deveria poder ser reajustada conforme índices. Porque é valor venal do imóvel, valor da casa. A casa, na verdade, a maioria dos imóveis no Brasil baixou o seu preço, não aumentou o seu preço. Isso é uma forma, no meu modo de ver, agora como tributarista, não é possível, é inconstitucional até esse modelo. Mas é a prática dos estados. É possível a gente manter o congelamento, até porque a lei de responsabilidade fiscal, que nos espreme na questão orçamentária, será muito menos austera, porque nós pretendemos fazer uma gestão muito mais enxuta e inteligente, aonde não teremos mais os cabidaços, não teremos mais esses tantos funcionários, tantas secretarias, tantos aluguéis, ou seja, vão fazer uma gestão realmente voltada para as políticas públicas, para o cidadão, chegando para o cidadão verdadeiramente o recurso que ele paga, que ele investe para a nossa cidade. Isso chama-se justiça fiscal.
Eu vou pegar esse gancho que você deu para a gente poder finalizar, que você disse que não vai ter tanta secretaria, tanta coordenadoria, enfim. Justamente no programa de governo que eu li, prevê o enxugamento da máquina pública, né? Sim. E com redução, e tá bem explícito lá, com redução do número de secretarias e coordenadorias. Quais seriam extintas, você já tem essa noção? E que critérios vocês estariam usando para justificar essas escolhas? É importante dizer que a extinção se dá na máquina com inteligência para implementação das políticas públicas. Políticas públicas que vêm dando certo não serão extintas, mesmo que a sua estrutura seja extinta. Então a gente quer aprofundar ainda mais o recurso para que chegue no cidadão. A verdade é que as máquinas públicas, elas são um fim em si só. Elas usam o seu orçamento para se manter e acaba não chegando política pública nenhuma. Isso é um processo dinâmico de discussão que nós vamos ter que fazer com a sociedade no sentido de aglutinar as políticas públicas em blocos. A gente fala em 6 grandes blocos, certo? Aglutinando as secretarias e aonde for possível, dentro de uma gestão inteligente, para que não tenha resserviço, nós vamos extinguir esses cargos no sentido de cada vez mais entregar serviço com recurso para a ponta, para a educação, para a saúde, para o meio ambiente. Esse é o modelo que a gente propõe. Para a gente finalizar, você é a favor da Guarda Civil Armada? Sim, nesse momento sou a favor da Guarda Civil Armada, sim, porque nós vivemos uma crise muito grande na nossa segurança pública. É colapso em todas as políticas públicas na nossa cidade e no país. Porque esse velho modelo dos blocos, das secretarias, de um pedaço de governo para chamar de seu, não funcionam mais. A gente fala de uma plataforma colaborativa onde o cidadão de verdade vai implementar essa política pública. O cidadão vai poder pegar seu celular, bater a foto de um buraco na porta da sua casa e já subir por geoprocessamento, já tendo uma resposta de em quanto tempo vai tapar esse buraco e depois de tapado vai avaliar esse serviço. Uma plataforma onde todos nós participemos de verdade, inclusive da segurança pública. Entendi. Alexandre, para a gente finalizar então, 30 segundinhos para suas considerações finais e já agradeço por ter vindo aqui ao programa. Nós que temos que agradecer o povo de Guarulhos pela expressiva vitória no primeiro turno, dizer que nós estamos trabalhando muito, dialogando muito com a sociedade e dizer que existem 2 grandes blocos de forças aqui na cidade. Uma força tradicional, conservadora, aonde ainda tem os caciques, e uma força que é liderada por esse jovem vereador por 2 mandatos, bacharel em Direito, que é o Guti, que vem apresentando uma nova plataforma de gestão pública. É possível a gente mudar. Agora é Guti 40 junto com Guarulhos. Obrigado, Alexandre. Eu falei aqui programa que é a força do hábito, né? Mas é uma entrevista aqui que a gente tem feito com os vices, vai entrar na nossa programação. Inclusive, você vai poder acompanhar aí até o dia do nosso debate. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Quero agradecer por você ter acompanhado essa entrevista com a gente. E a gente espera, mais uma vez, ter sido protagonista no quesito de levar informação de qualidade para o público eleitor, principalmente aqueles últimos que estão indecisos, né? E de repente no segundo turno precisam decidir o seu voto. É a TV Câmara Guarulhos nas eleições 2016. No próximo bloco, confira a entrevista com o candidato a vice-prefeito Pereira Metalúrgico, que está ao lado de Eli Correia Filho nestas eleições. Nós voltamos já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo.
Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br. O candidato a vice-prefeito pelo PDT e pela coligação Muda Guarulhos, Pereira Metalúrgico, também conversou com o Jornal da Câmara. Pereira disse que a coligação tem propostas consistentes no plano de governo e que o Executivo deve andar junto com o Legislativo na busca de soluções para os problemas da cidade. Confira como foi a entrevista. Período eleitoral, vésperas de segundo turno, você já conhece os candidatos a vice-prefeito da cidade de Guarulhos? Pois é, então é importante a gente conhecer um pouco melhor os candidatos a vice, saber como eles pensam, ver como é que são as ideologias políticas deles e por isso a gente agora vai fazer uma entrevista aqui especial com o José Pereira dos Santos, o Pereira Metalúrgico, candidato a vice pelo PDT, na chapa do Eli Correia Filho do Democratas, pela coligação Muda Guarulhos. Pereira, muito obrigado por ter vindo aqui à Câmara e ter cedido essa entrevista para a gente. Eu que agradeço a TV Câmara, eu acho que é uma grande oportunidade para que a população de Guarulhos possa conhecer realmente quem é o vice. Coincidentemente, você falando de vice, eu estava entrando aqui agora e a menina falou assim, eu não ligo muito para vice. Eu falei, é bom você importar pelo vice, porque o vice pode assumir um dia, né? E no Brasil acontece muito isso. Você sabe o que é legal? Justamente a primeira pergunta é com relação a isso, com relação à importância do vice. Eu só vou ler para aqui contextualizar, porque a gente preparou aqui um textinho legal. Com 2 impeachments relativamente recentes aqui de presidência da República, a gente pode ver isso, né, do Fernando Collor em 92 e da Dilma Rousseff agora em 2016, a gente percebe que o vice assume uma grande importância no cenário político atual. Aqui a própria Câmara quase instaurou um processo de impeachment contra o atual prefeito, Sebastião Almeida, por exemplo, né, é um dos exemplos, e o próprio Jovino, que era vice, assumiu em Guarulhos em 98, depois do afastamento do Neftales. Como é que você enxerga, então, o papel do vice na política? É uma grande importância, porque o vice, na verdade, por isso que a palavra já diz, é vice, né? Ele vai suprir o lugar do titular. E você esqueceu de um, que o Sarney também assumiu... Só citei alguns exemplos, na verdade. Você citou 2 exemplos e tem mais um, que o Sarney também assumiu a vice, logo no começo, né, da nossa democracia. Eu acho que é importante que o eleitor saiba quem são os seus vices, para ele saber com quem ele possa estar lidando no caso de afastamento do titular, o vice vai assumir. E para o vice assumir, ele tem que realmente ter a competência também para isso. Saber o que é uma administração pública, conhecer a cidade, conhecer os problemas da cidade, ir em busca de soluções desses problemas, conhecer o plano de governo. É preciso que o vice tenha essa realidade com a cidade e com a população também. Por isso que a gente está fazendo entrevista aqui com os vices e, inclusive, para ver as ideias de vocês com relação aqui à nova configuração da Câmara, por exemplo. A coligação de vocês, formada pelos partidos DEM, PMDB, PRTB, PEN, PSL, PCdoB, PTN, PDT, fez aqui agora para essa próxima legislatura 2017 13 cadeiras das 34 no total. Ou seja, não é maioria, né? Como é que você acredita que vai ser a relação entre prefeitura e Câmara, caso o Eli seja eleito? Eu acho que isso vai ser muito tranquilo, porque a gente tem um plano de governo e queremos o apoio da Câmara para poder administrar a cidade de Guarulhos. Eu vejo hoje um trabalho meio paralelo, Câmara e Executivo. Eu acho que isso não pode existir. O que tem que existir é a Câmara, que fiscaliza, que traga os problemas da população, que fiscaliza o Executivo, mas que ajuda a governar. Que traga soluções para os problemas também. Não só trazer o problema, mas trazer soluções para os problemas. E, principalmente, é na Câmara que aprova o apoio para resolver os problemas. É aqui que aprova as leis. Então, eu acho que a Câmara Municipal tem que estar trabalhando em conjunto com o Executivo, fazendo o seu trabalho independente, mas respeitando a cidade. Eu acho que isso é muito importante. Não pode ter um puxar para um lado e outro puxar para o outro, porque aí você não vai ter uma administração que venha em benefício da sociedade. E a ideia do governo de Eli Correia Filho é um governo onde o povo vai estar também participando do governo. O povo vai estar administrando, o povo vai estar junto com essa administração. Então, acho que isso é muito importante. A Câmara é a voz do povo também dentro do Executivo. E esse trabalho, eu acho que ele tem que ser muito tranquilo entre Executivo e Câmara e a Câmara Municipal, que é
onde a gente vai estar trabalhando junto para o bem da cidade. Então, você disse aí, caminhar junto, mas como é que se faz a Câmara caminhar junto com o Executivo? Eu citei aqui, se vocês têm 13 cadeiras, pelo menos pela coligação oficialmente, é o que fez, né? A gente tem, nessa configuração nova da Câmara, 7 eleitos pelo PT, por exemplo, que já se declarou oposição aqui, inclusive durante as sessões. Então, como é que se costura essas alianças para conseguir aprovar os projetos que você falou que são necessários? A oposição, eu acho que ela é salutar. Né? A oposição ela tem que existir, eu acho que é importante existir a oposição desde que ela seja para o bem. Não fazer oposição para o mal, para a destruição. Eu acho que qualquer oposição, ela vai ter que enxergar qual que é o tipo de administração que está sendo feita. O que o prefeito está realmente errando ou acertando. Se ela quer fazer oposição para o bem da cidade, ela vai fazer oposição para ajudar a acertar e não para errar. Então, a gente vai aceitar a questão da oposição, aceitamos isso tranquilamente. O que nós pensamos em fazer, um governo que traga benefício para a sociedade. Num governo que traga benefício para a sociedade, a Câmara, mesmo que seja oposição, ela tem que estar junto. Tem que estar trabalhando para o bem da cidade. Porque se o vereador pensa em fazer oposição pela oposição, só para poder atrapalhar o Executivo, a sociedade vai ser contra ele também. Então, o importante é você ter a via de duas mãos. Você trabalhar em conjunto, você trabalhar para o bem do eleitor, do contribuinte. Mas isso se constrói como? A prefeitura vai buscar diálogo com os vereadores? Você se constrói com diálogo. Você tem que dialogar com os vereadores, tem que dialogar com os partidos, dialogar com a sociedade. Você tem que buscar o consenso. O que é prioridade dentro de um governo como está a cidade de Guarulhos hoje? Uma cidade que está falida, com muitas dificuldades. A sua receita é grande, mas seus problemas são maiores. Então você tem que ter uma Câmara que traga soluções para esses problemas, junto com o Executivo. Ela não pode ser oposição por oposição, só porque o Executivo não é do seu governo, não é do seu partido. Então eu acho que nós temos que ter consciências políticas. Isso é que é importante, é saber o que é realmente fazer política para o bem da sociedade. E fazer política para o bem da sociedade não é fazendo oposição, é fazendo um trabalho em conjunto, fazendo um trabalho buscando soluções dos problemas. Nós temos problemas seríssimos no caso da saúde, em Guarulhos, que é uma das piores, está no Brasil inteiro, no mundo inteiro tem problemas da saúde, mas o Guarulhos é um dos piores. A segurança, a malha viária da cidade, tudo isso tem que ser discutido, a educação. Então nós temos que realmente buscar alternativa com diálogo com a Câmara Municipal e com a sociedade junto. Esse é o caminho de um governo democrático, um governo que quer realmente construir o bem para a cidade, para o seu contribuinte, trazendo a mudança. Não adianta você falar em mudança se você não tem realmente o sentido de fazer ela, se você não tem a coragem de executar. Eu tenho dito o seguinte, Guarulhos precisa de um grande administrador. Para isso você tem que ter coragem, né? Você tem que ter força de vontade e você tem que ter apoio da população. Aproveitando que a gente está falando então nesse gancho de apoio, de construção, de caminhar junto, o candidato Eli Corrêa disse à imprensa que ele não vai aceitar nenhum tipo de apoio em troca de cargo ou em troca de secretaria, como é muito comum a gente ouvir na política, né? De qualquer forma, alguns partidos, acredito que já tenham até manifestado o apoio à coligação, que é formada hoje por 8 partidos, que é a chapa que se propõe, né? Como é que, então, você acha que esses acordos devem ser firmados, costurados com estes apoios? Esses apoios de partidos? Através do diálogo. Se não há troca de cargos, há algum outro tipo de troca? Através do diálogo e mostrar o que realmente deve ser feito para a cidade, para o bem da cidade. Nós estamos numa coligação com 8 partidos, realmente não houve essa discussão de questão de cargos. Até porque, quando eu aceitei ser vice do Eli Corrêa, eu era candidato a prefeito. E na discussão do plano de governo, o que eu vi foi isso, eu discuti muito isso com ele. A questão das secretarias tem que ser pessoas técnicas. Pode até ser de um partido, mas ele tem que ser um técnico. Nós não podemos fazer secretarias para atender à vontade de partido. Eu acho que isso não funciona. O que vai funcionar é uma secretaria técnica que vai realmente ajudar o governo a governar. É uma secretaria que vai atender bem os vereadores, que vai atender as solicitações dos vereadores, que vai estar trabalhando em conjunto e interligado às secretarias, porque um problema às vezes depende do outro, para ser selecionado. Então você precisa ter esse consenso de administração. E por isso que o Eli Corrêa disse que não foi negociado, não foi feito nada de troca. Os 8 partidos que estão
na aliança com a Eli Correia, vieram com o objetivo de fazer um plano de governo para solucionar os problemas de Guarulhos. E não para discutir problemas pessoais ou problemas de partido. E aqueles que apoiam também, não teve nenhum tipo de troca? Sim, até agora todos que apoiam, porque está vindo com a finalidade de ajudar a administrar a cidade de Guarulhos para resolver os nossos problemas. Eu acho que esse é o caminho. Se você não entrar por esse caminho do diálogo, do debate, das ideias, de mostrar a proposta, buscar trazer... No final, todo mundo quer melhorar a cidade. Então, por que nós temos que puxar para esse ou para aquele partido, para essa ou para aquela pessoa? Aí não é política, aí é politicagem. Agora, essa questão que eu vou te fazer, Pereira, é muito importante para que o eleitor entenda como é que a chapa está formada em termos de ideologia política. Porque a gente vai contextualizar, é muito importante você explicar isso bem para quem está acompanhando aqui a TV Câmara nesse momento. Olha só, no dia 17 de abril aqui deste ano, o deputado federal, agora candidato a prefeito de Guarulhos, o Eli Correia Filho, votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. No dia 31 de agosto, quando o Senado Federal decretou o impeachment, você que é candidato a vice pelo PDT publicou no blog o seguinte: o país vive uma grave crise política e passa por um golpe de Estado, ainda que mascarado de ação parlamentar. A democracia não resolve todos os graves problemas nacionais, mas sem democracia nenhum desses problemas terá soluções. Como é que você foi procurar uma chapa, ou que vieram te procurar para fazer uma chapa, com um candidato que teoricamente tem uma ideologia que... Por esse contexto, estou dizendo, você vai me corrigir se eu estiver errado, é diferente da sua, nesse sentido. Não é importante que o vice e o prefeito pensem da mesma maneira, até para que não aconteça, de repente, o que aconteceu em nível federal, que a gente viu aqui com o Dilma e Temer? Foi isso que aconteceu entre eu e o Eli Correia. Na questão de discutir os problemas da cidade, o contexto é o mesmo. A vontade de fazer é a mesma. O projeto era o mesmo. Então, eu acho que é aí que é o que importa. O que aconteceu na questão nacional do país... Realmente não foi um problema só do partido do Eli Correia e pelo impeachment da Dilma. Também teve a imparcialidade da Dilma também. E eu entendo que eu era contra o impeachment, mas eu entendia também que não tinha mais condições da Dilma ficar no poder. Se a Dilma permanecesse no poder, ela ia dificultar ainda mais a crise do país. Então não tinha mais condições. Ela não abriu espaço para isso. Vou só te dar uma ideia, quando foi em 2014, quando a Dilma foi, antes dela assumir, ela foi eleita antes dela assumir, e eu apoiei a Dilma, né? Então, eu fui falar com o ex-marido dela no Rio Grande do Sul. Eu saí daqui no dia 20 de dezembro, fui almoçar com ele na casa dele, no Rio Grande do Sul, para tentar reverter aquele quadro do governo anterior da Dilma, que ela não falava com as classes sociais, ela não discutiu com o movimento sindical nada. Ela discutiu muita coisa com os empregadores, né, e com a alta cúpula dos banqueiros, das multinacionais, mas com os trabalhadores, com a indústria nacional, ela não discutia. Então, eu fui conversar com ele no dia 20, isso, a testemunha é o que foi comigo, o filho do João Goulart, filho, João Vicente Goulart, filho, foi comigo, foi o meu jornalista, né, foi uma diretora da Força Sindical, e quem mais? Eu não lembro agora, todos que foram. Nós fomos conversar com ele, porque ele estava assessorando ela para o próximo governo, o ex-marido. E ele disse para nós, ali naquele almoço, olha, a Dilma vai mudar, já conversei com ela, a Dilma agora vai fazer um governo conversando com as classes sociais, vai ter um diálogo maior com o movimento sindical. Eu já discuti isso com ela. Aconteceu o quê? Ela não fez isso. Eu nem voltei mais falar com ela, porque não adiantava. A Dilma chegou a um ponto da gente ter certeza, e eu discuti isso inclusive com Lula. Falei, Lula, você que colocou ela lá, por que você não intervém na questão de governo? Não, nessa questão eu até entendi, Pereira, a sua colocação com relação à parte federal. A minha pergunta foi com relação a saber se você e o Eli estão alinhados. Sem dúvida, é aquilo que eu te coloquei. Por isso que as ideias batiam na questão de discutir Guarulhos. As ideias batiam, por isso que eu aceitei serviço. As ideias batiam, porque o projeto da Eli Correia é o mesmo que eu tinha também, que era fazer um governo com secretariado técnico, fazer um governo trazendo a indústria de volta para Guarulhos e assegurando as que estão aqui, porque até agora a indústria só fugiu de Guarulhos, isso está matando o emprego.
Você pegar a cidade de Guarulhos hoje, é uma cidade que está alugada, né? Todo lugar que você vai tem aluga. Então, o desemprego já está atingindo o comércio, o serviço. Isso era provável que ia acontecer, porque a indústria indo embora, sem emprego na indústria, acaba o comércio e o serviço. Então, no plano de governo dele estavam as mesmas ideias. Então, em termos ideológicos, vocês andam juntos? Andam juntos. Então, eu acho que isso é que vai fazer com que a gente fortaleça o governo municipal. Ok. Você disse que chegou a ser pré-candidato a prefeito, né? Por que você não levou a candidatura à frente e preferiu formar uma chapa, ser com candidato a vice? Eu não consegui condições para ser candidato a prefeito. Meu partido não tem fundo partidário em São Paulo, porque o partido tem dificuldades com questões jurídicas, né? Não tem fundo partidário. Eu não consegui recurso fora do partido para poder ser candidato, então não teria como ser candidato. Guarulhos é uma cidade muito grande, você tem que andar muito, não temos televisão, aí você tem que andar para poder falar com todo mundo, você precisa ter gente, você precisa ter combustível, você precisa ter carro, você precisa ter uma infraestrutura mínima. E eu não consegui isso, então eu decidi não ser candidato para poder enganar os candidatos a vereadores. Então, eu acho que você precisa, para ser candidato, ter no mínimo uma infraestrutura. Eu não tinha. Por isso que você preferiu formar uma chapa, então. E aí, na escolha para o vice, foi discutido dentro do partido. Todos os candidatos, sem exceção, me procuraram para ser vice. Na escolha dentro do partido, foi a proposta do Eli Correia. Todos os 9 que a gente tinha... Todos os 9 que a gente tinha para candidatos. Na atual administração, a gente tem um vice-prefeito, que é o Carlos Derman, que é secretário de Saúde. Ele justamente acumula essa função, vice-prefeito e secretário. Você toparia ser secretário? Você vê algum problema do vice-prefeito ser secretário também? Eu não quero ser secretário, até porque eu acho que esse espaço tem que ficar para uma pessoa técnica, da área. Mas você vê algum problema? Vai ser saúde. Por exemplo, eu sou metalúrgico. Como é que eu vou assumir uma secretaria de saúde? Eu não conheço nada de Secretaria de Saúde. Eu acho que aí é que está o problema. Você tem que escolher as pessoas certas para o lugar certo, para ter uma boa administração. Então, eu acho que eu não quero ser secretário. Eu já disse para ele, eu vou ser o vice, eu posso assumir a prefeitura na hora que precisar, se eleito formos, mas eu vou continuar no meu sindicato, trabalhando no meu sindicato e ajudando naquilo que eu possa ajudar. Pereira, muita gente diz que o Eli não conhece a cidade de Guarulhos e que é um forasteiro. O que você pode dizer para quem pensa desse respeito? Eu acho que é um grande equívoco de quem fala isso, né? Até mesmo quem pregou isso muito, nem é de Guarulhos, é do Rio Grande do Sul. Não tem nem que ficar pregando, falando dessas coisas. Eu não sou daqui, eu estou aqui há 40 anos, mas não nasci em Guarulhos, mas moro em Guarulhos há 40 anos. Eu acho que a gente tem que respeitar as ideias das pessoas, a qualidade, o projeto que tem de governo. O Eli não nasceu em Guarulhos, mas nasceu em São Paulo, aqui do lado. O Almeida governou a cidade por 8 anos, nasceu no Paraná. O Eloy governou por 8 anos, nasceu no Rio Grande do Sul. Se você for escolher em Guarulhos, quem nasceu em Guarulhos, 70% nasceu fora de Guarulhos. E para o argumento de que ele não conhece a cidade? Além de ele conhecer, porque ele já está há mais de um ano trabalhando na questão da campanha dele, andando em todos os bairros, além de ele conhecer, o conhecimento vai vir no dia a dia também. Você vai vendo cada bairro, cada problema, você vai tentando resolver um por vez. Então, ele tem que ter realmente a competência para administrar. É isso que tem que ter. O que nós não podemos é jogar a cidade, porque o que eu percebi, vou ter que tirar o PT. Tá bom, tiraram o PT e quer jogar a cidade na mão de uma pessoa que nunca administrou nada na vida. Nunca administrou uma casa, nem casado é. Então, eu acho que você tem que entregar uma cidade como Guarulhos, não é uma chácara. Você vai por lá para administrar um caseiro. Isso aqui é uma potência, uma grande cidade, tem que ter responsabilidade, tem que ter maturidade. O Eli tem 3 mandatos de deputado estadual, 2 de federal, começou com 22 anos de idade, é muito jovem também, mas tem 40 anos de idade, jovem, mas com experiência. E aí eu acho que é esse o caminho, é jogar na mão de quem realmente tem experiência administrativa. É preciso de um grande administrador aqui, eu disse no começo, tem que ter coragem, tem que ter força de vontade, tem que ter realmente paciência com a população, e a população vai ter que ter muita paciência, porque nós não estamos vendendo milagre. Okay. Nós sabemos que não vamos resolver os problemas de Guarulhos no primeiro dia de mandato, mas vamos fazer um grande empenho, uma grande força para resolver os nossos problemas
principalmente o problema da saúde. Ok, duas para a gente fechar, mais curtinhas, Pereira. Eu dei uma olhada no programa de governo também da sua coligação e lá tem que uma das prioridades é enxugar a tal da máquina pública, né? Muito se diz esse termo, enxugar a máquina pública, enxugar, e normalmente é com redução de secretaria e de coordenadoria. Você chegou a conversar com o candidato ali sobre isso? O que seria feito? Teria alguma secretaria extinta? Qual o critério para extinguir? Nós vamos estudar todas as questões da cidade. Sendo eleito, vamos estudar tudo isso. A questão de diminuir secretarias, talvez fazer junções de secretarias. A questão tem que enxugar a máquina. Ela tem que ser enxuta. De qualquer forma tem que ser enxuta. Você não vai conseguir administrar com essa máquina inchada já que está. Você tem que ter realmente... Um administrador ele tem que administrar com a razão e não com o coração. Então você tem que realmente ver aonde é que realmente está consumindo mais recurso para você poder tirar recurso dali e poder investir. Mas sobre isso não tem estudo prévio, cidade, então vocês vão estudar caso a chapa seja eleita. Vamos estudar caso a caso. Tá? Isso já está no projeto. Para estudar caso a caso, rever contratos, né? Tudo isso está no plano de governo para poder ser executado. Então você vai ter que estudar caso a caso. E isso sendo feito, você vai ter que tirar recursos de um lado para colocar no outro. Então você tem que enxugar a máquina para poder ter recursos, para poder ter investimento. Para investir. A cidade precisa... A malha viária dessa cidade é uma infraestrutura enorme para você fazer, principalmente a cidade de Guarulhos, que tem que ter muito desapropriação. Desapropriação custa caro, você sabe disso. Então nós temos consciência de estamos pegando uma cidade com muitas dificuldades, mas com coragem e vontade de fazer as mudanças. Ok, para a gente fechar, o candidato, ele, quando participou do primeiro debate lá no G1, se posicionou a favor da Guarda Civil Armada. O senhor é a favor ou contra? E por quê? Sou a favor e eu acho que a Guarda Civil tem que ficar a serviço realmente daquilo que é a causa dela na cidade. Questão das escolas, né, das praças públicas, dos postos de saúde. Eu acho que nós temos que investir mais na Guarda Civil, qualificar melhor a Guarda Civil para dar essa estrutura e não para ficar na rua multando ninguém. Eu acho que a Guarda Civil tem que estar a serviço da população. E não é desserviço da população. Nós temos que colocar a Guarda Civil nas escolas, nas praças, nos postos de saúde, fazendo com que ela está dando fazendo um serviço para a população, prestando serviço à população. Tem uma parceria com o governo do Estado para a questão da segurança, né, a Polícia Militar. Aí você tem que ter parceria com o governo do Estado, isso é obrigação do governo do Estado, mas o município pode fazer muito quando tem diálogo com o governo do Estado, quando tem parceria. Nós temos problemas seríssimos dessa cidade que tem que ser resolvido com diálogo. E para esse diálogo é preciso ter conhecimento e, principalmente, ter respeito com os outros governantes, que é o governo estadual e federal. Ok, Pereira, já agradeço por você ter vindo aqui e queria aí que você deixasse suas considerações finais em 30 segundinhos, por favor. Obrigado. Eu que agradeço, eu acho que é uma grande oportunidade e peço à população de Guarulhos, olhe pela nossa cidade, pense na nossa cidade. Se a cidade do futuro que você quer é uma cidade que nós pensamos, que nós queremos, então você tem que realmente deixar de lado as vaidades e partir para o apoio a quem realmente tem um grande plano de governo, uma grande proposta e querem fazer o melhor para a nossa cidade, para o futuro da nossa cidade. Eu tenho certeza, vai ser difícil, mas em 4 anos de mandatos nós vamos deixar Guarulhos sendo orgulho para o Brasil. Obrigado, Pereira. Portanto, a gente conversou aqui com o Pereira Metalúrgico, candidato na chapa, na coligação Muda Guarulhos, e a gente espera mais uma vez ter levado a você a informação suficiente, necessária e importante para que você, principalmente o eleitor indeciso, possa decidir agora o seu voto nas eleições no final deste mês. Muito obrigado por acompanhar com a gente essa entrevista que vai ficar aí circulando na nossa programação. É a TV Câmara Guarulhos nas eleições 2016. O debate entre os candidatos a prefeito de Guarulhos já está marcado. Será nesta segunda-feira, dia 24 de outubro, às 14 horas, aqui na TV Câmara Guarulhos. Para apresentar e dar ciência sobre as regras do debate, foi realizada uma reunião de detalhamento com representantes das duas coligações. Confira os detalhes após o intervalo. A gente volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos.
Ponto de Vista, toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. No próximo dia 24, a TV Câmara realiza o debate entre os candidatos a prefeito que vão disputar o segundo turno em Guarulhos. Guti, do PSB e da coligação de Guarulhos por Guarulhos, e Eli Correia Filho, do Democratas e da coligação Muda Guarulhos. O programa será ao vivo e vai ao ar às 14h pela TV Câmara, no canal 7 da NET, com transmissão simultânea pelo nosso site. Alguns veículos de comunicação da cidade também devem retransmitir o evento. Os dois candidatos enviaram representantes para a reunião de detalhamento das regras. Eles falaram o que esperam do debate e destacaram a importância da realização do encontro pela TV Câmara. Eu espero que os candidatos apresentem as propostas, as melhores para a cidade, que eles tenham como se questionar para entender, para que a população possa ver o que é o melhor, qual a melhor proposta para Guarulhos. O que você acha da iniciativa da TV e da diretoria de comunicação promover um debate desse? É completamente positivo, ainda mais para a população poder realmente entender qual que é a proposta, analisar o candidato. É uma iniciativa muito bacana dos jornais estarem promovendo isso, da TV Câmara estar expondo o trabalho de cada um, para que a população não cometa um erro depois, né? Não troque gato por lebre. Estou esperando um debate bonito, aclarado, com bastante propostas para a nossa cidade. Eu acredito muito no nosso candidato, Eli Correia Filho. Tem umas propostas bastante abrangentes ao problema da nossa cidade. Uma proposta muito interessante que eu acho que é a sensibilidade que ele está sentindo na nossa cidade é a questão de uma casa de recuperação para dependentes químicos, que a própria família doou o terreno e ninguém fez nada. E o Eli Correia tem uma proposta para construir essa casa para dependentes químicos na nossa cidade. O que você acha da iniciativa da TV Câmara e da diretoria de comunicação de propor o debate aqui na cidade? Tá de parabéns, excelente iniciativa, tem o apoio da presidência. Eu acho que o debate, como eu já disse aqui, ele colabora para que os cidadãos da nossa cidade entendam as propostas dos nossos candidatos, e ainda mais no segundo turno agora, que são só 2 candidatos, e eles possam expor as propostas, os planos de governo, para a nossa cidade melhorar, né? Chega de sofrimento, foram 16 anos sofrendo e agora chega de sofrimento na nossa cidade. O produtor da TV Câmara Guarulhos, Alessandro Tarso, espera um debate de alto nível. Segundo ele, o evento é importante para que as pessoas conheçam melhor as propostas dos candidatos a prefeito. Espero que se mantenha o nível do debate, né? Porque, independente das ideologias, das questões que as pessoas venham discutir aqui, que são importantes, obviamente, eu acho que o importante é que sirva como exemplo, né? Esse tipo de evento é importante que possa servir como referência para que as outras pessoas da cidade possam fazer suas coisas dentro de um contexto ético, com respeito, com democracia, com paciência, né, para poder ouvir os outros lados e ouvir as outras questões que estão sendo debatidas na cidade. Então, o que eu espero é que esse debate mantenha o mesmo nível do primeiro turno e que seja o mais eloquente possível para que a população possa saber de fato quais são as propostas, quais são o projeto de governo que está por trás dessas pessoas que vão vir falar na televisão. Como produtor e, claro, parte integrante aqui dessa equipe, você se sente de alguma forma participando de um momento histórico da cidade? Com certeza, é um momento bem importante. A gente sabe que o sistema de representação
ele está sendo questionado bastante, ele está bastante capenga, a gente precisa melhorar isso, mas por enquanto é o sistema que a gente tem. Então eu imagino que seja importante esse momento para a história da cidade, né? Eu espero que que Guarulhos cada vez mais consiga desenvolver um trabalho político ao nível da sua população, do seu tamanho, da sua grandiosidade. E eu acho que esse tipo de momento, que aparentemente pode parecer banal, porque nós não estamos na capital, nem estamos falando de grandes nomes de vulto nacional, mas que na verdade é um tema, é uma questão importante, mesmo talvez até mais importante do que nos grandes centros, né? Eu acho que nas cidades que não são as capitais, a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho de política local muito mais importante. Então eu acho que é um momento histórico. Eu me sinto participante, mas é claro que eu não sou nenhuma estrela, tenho uma equipe toda trabalhando com a gente. E na verdade o mais importante é a população, né? Os cidadãos, que eu acho que tem que estar participando de alguma forma. A gente vai tentar promover essa participação cada vez mais na nossa TV. E a gente está construindo, né? Construindo a democracia da cidade, construindo a TV da cidade, construindo o legislativo. Eu espero que esse trabalho seja mais um tijolo aí nessa construção nossa. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site, pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita. Tchau!